Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma sexta-feira, 17 de abril de 2026, né? Bom, antes da gente começar a nossa análise, que é sobre o Pentágono que está intensificando seus planos de uma intervenção militar em Cuba, e isso saiu em vários jornais da mídia tradicional, né? O USA Today publicou lá nos Estados Unidos e repercutiu no mundo todo, né? Mas antes da gente fazer essa análise aqui, deixa eu dizer uma coisa para todo mundo. As pessoas que querem entender tudo o que está acontecendo, né, de maneira melhor, elas têm que acompanhar o canal todos os dias, né? Eu sei que muita gente fala assim, esse assunto não me interessa, mas tudo aqui tem uma conexão. Inclusive a guerra com o Irã tem uma conexão também com os planos do Trump para a América Latina, né? Já disse aqui. E todo dia no canal eu sempre jogo uma informação, uma pedrinha, para você ir montando aí no seu quebra-cabeças, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Tem coisas que a gente não pode falar abertamente aqui, mas eu canto a bola, né? Na quarta-feira tivemos aquele problema lá do ministro do Supremo pedir para a Polícia Federal, né, deu 60 dias de prazo para a Polícia Federal, que o acompanha, né, que acompanha esse ministro, analisar a postagem do Flávio Bolsonaro, né, quando ele disse que o Lula seria delatado lá em 3 de janeiro, exatamente no mesmo dia em que o Maduro foi preso pela Força Delta, né? Lá já faz quase 4 meses, hein? Isso, olha como parece que foi ontem, né? Aliás, vai fazer 5 meses em breve, né? Passou de 4 meses, né? Bom, bastou isso acontecer um dia depois, né? Como num jogo de xadrez, um jogador joga uma pedra e o oponente joga a outra pedra, né? E qual foi a outra pedra? A operação da Polícia Federal, muito provavelmente uma outra ala da Polícia Federal, que fez aquela operação com aqueles MCs funqueiros, ligou eles ao tráfico, né? Ligou também eles ali àquela empresa de fofocas, a Choquei, que todo mundo sabe, essa empresa de fofocas fez doações ali de campanha para o PT. Então é assim, um lado joga uma pedra no tabuleiro, o outro lado responde. A nova contra a nova, né? As peças estão se intensificando nesse jogo de xadrez, e jogo de xadrez é um pouco lento, por isso que muitas pessoas desanimam. Você tem que entender, aqui a gente vai dando as pílulas para você entender o jogo, por isso que eu digo que você tem que acompanhar todo dia, e quem acompanha todo dia sabe de quem eu desconfio, quem é a pessoa que está orquestrando o jogo de xadrez norte-americano aqui no Brasil, né? Eu não vou falar de novo, porque eu já disse umas 2 ou 3 vezes aqui de quem eu desconfio, quem eu acho que seja,
o americano que está coordenando as coisas aqui. Então, quem acompanha o canal todos os dias sabe. Isso aqui é como uma novela. A Guerra do Cume da Montanha aqui no nosso canal, ela é tratada como uma novela. Você tem que acompanhar todos os dias. Todos os dias tem uma pedrinha, tem uma pílulazinha que você vai, pumba, montar no teu quebra-cabeças aí, né? E quem tem uma percepção razoável, não precisa ser aguçada, consegue entender o jogo que está sendo jogado, né? Agora eu afirmo aqui para vocês que os dominós na América Latina, todos eles vão cair. E está chegando o tempo. Vocês lembram dos 100 dias? Que eu disse lá no final de fevereiro, em 100 dias o jogo iria mudar muito na nossa América Latina e no mundo? Pois é, né? Ontem eu venho postando também, fui postar nos grupos do Telegram que o Trump já fez acordo com o Irã, né? Eles ficaram com medo, né? 3 dias, bastou apenas 3 dias de sufoco financeiro para o país abrir o bico e dizer que vai desistir de enriquecer urânio, né? Vai entregar urânio enriquecido. Ainda não sabemos, eles vão negociar para quem, se vai ser para a Rússia, lá que o Putin pediu, ou se vai ser para algum país neutro, né? Afirmaram que vão entregar o urânio que eles estão enriquecendo lá e que vão abrir efetivamente o Estreito de Hormuz, né? Nenhum país em guerra sendo massacrado como está o Irã, que a mídia patética diz que eles estão ganhando, né? Um país que sofreu mais de 18 mil ataques aéreos, né? A sua infraestrutura abalada, apelaram para um ponto geográfico, né? Vamos truncar uma obra de Deus, um ponto geográfico. Isso é apelação total numa guerra, né? Mas tinha gente que achava que eles estavam vencendo a guerra. Bastou 3 dias para a guarda revolucionária apitar, né? Gritar: "Oh, por favor, Trump, perdoa-nos". É isso aí. Então, a hora em que resolver lá, as coisas vão ser direcionadas para cá. E já vazou o documento lá no USA Today, agora vamos entrar na nossa análise, dizendo que o Pentágono está intensificando seus planos para fazer uma intervenção à força bruta militar em Cuba. Muito provavelmente o Partido Comunista Cubano não quer largar a mão daquele osso, né? Aquilo é um osso que não deve ter mais carne nenhuma, mas eles estão lambendo, sugando tudo que podem daquele povo sofrido. Vão ter que ser retirados aí, parece, pelo Departamento de Defesa, que agora é Departamento de Guerra dos Estados Unidos, né? Mas os americanos, depois que o USA Today publicou essa matéria, os americanos ali, o Departamento de Guerra, meio que está saindo assim de fininha, né? Saindo a francesa. Não, não é isso, não tem nada a ver. Agora uma coisa eu falo para vocês. Sempre aonde há fumaça, há fogo. Os planos vazaram muito provavelmente de propósito, para depois alguém também de propósito do Pentágono vir assim e falar: não, não é nada disso, isso aí é um último aviso a Cuba. Trata-se de um último aviso, né? Um ultimato ao regime cubano. O vazamento dessa informação você pode tratar com certeza como um ultimato ao regime cubano. Os americanos não vão fazer isso abertamente, mas fazem de maneira velada. Alguém lá dentro vaza para um jornalista, que vaza a matéria, que depois alguém lá de dentro também nega tudo. Não, não é nada disso, mas é um aviso velado. Regime cubano, olha o que estamos prestes a fazer. É isso aí. É a última carta mostrada para Cuba. Para não ficar de maneira oficial, ela vai de maneira oficiosa, vazando a informação. Não. Saiu essa matéria no DW Brasil, aqui do MSN. Eu vou ler essa matéria para vocês, tem data de ontem, olha lá. Departamento de Defesa norte-americano, que não é mais Departamento de Defesa, é Departamento de Guerra, né? E esse nome foi mudado com uma intenção de mostrar para aqueles olhos mais abertos que os Estados Unidos da América estão efetivamente em guerra contra aqueles que queriam dominá-los por dentro, os donos do mundo e os seus agentes em todo o planeta, incluindo os agentes que estão lá dentro dos Estados Unidos, né?
Então, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos pediu cautela após reportagem do USA Today alegar que Washington estaria intensificando o planejamento para intervir militarmente na ilha de Cuba e está aguardando ordens diretas de Donald Trump. Percebam que o presidente Trump não está para brincadeira. É por isso que a mídia está fazendo uma guerra híbrida gigantesca, poderosa, lançando todas as cartas que eles têm contra o Trump. Né? Mas aonde vai a contra-informação, né? É sempre nas redes, ou seja, nas redes eles vêm dizendo que não, o Irã está vencendo a guerra, o Trump é o anticristo, e muita gente entrando nesse jogo. Eu estou falando isso aqui há várias análises, né? Muita gente aí, páginas de direita eu vejo, outras que não estão de direita, assim, entrando no jogo. O Trump está obedecendo os donos do mundo. Muito pelo contrário. Ele é o cara que, nesse mundo aqui, que mais quer acabar com os donos do mundo. Olha, eu achava que era o Vladimir Putin, né, que era o cara mais casca grossa contra os donos do mundo. O Trump está contra também, mas não é como o Vladimir Putin. Hoje, depois de tudo isso que o Trump está fazendo, eu mudei a minha opinião. Eu fui convencido de que, para mim, o maior antiglobalista hoje do planeta é o Donald Trump. O Putin é um antiglobalista fervoroso também, né? Mas o maior deles, com certeza, é o Donald Trump. Não. Vamos continuar o texto. As alegações surgem após meses de medidas adotadas por Washington para aumentar a pressão econômica sobre Havana, no intuito de forçar mudanças políticas na ilha, como ao restringir o fornecimento de petróleo ao país. Não é que vai restringir. É assim, eu já expliquei aqui, vou tornar a falar. Cuba tem que pagar com dinheiro. Né? Eles não pagavam o petróleo da Venezuela com dinheiro. Eles pagavam com serviços. Não ficou provado aí que era o G2 cubano que estava vigiando o Maduro lá, tomando conta do Maduro? 32 agentes cubanos morreram pelas mãos dos americanos da Força Delta. Então eles pagavam com serviços, eles não têm dinheiro, a economia deles não produz dinheiro e riquezas para comprar. Então aqui eles mandam a matéria como se o Trump fosse malvado, proibiu de vender petróleo para Cuba. Nada disso. Se tiver dinheiro, compra. Mas não tem dinheiro, né? Então é diferente. Percebam como o cunho da matéria sempre é globalista, sempre para incriminar o presidente norte-americano, mas aqui no canal Geopolítica e Operação Retomada a gente desata esse nó. Cuba pode comprar petróleo de quem quiser, desde que tenha dinheiro, e o que eles não têm. A ilha está quebrada, arrasada, destruída por mais de 70 anos de comuno-socialismo fracassado. Essa é a realidade. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi enfático no mês passado ao ser questionado sobre os sucessivos vazamentos para a imprensa a respeito das relações entre Cuba e os Estados Unidos. Qualquer notícia sobre Cuba que não venha de nós é mentira, disse Rubio, tentando desacreditar reportagens como essa do USA Today ou outras anteriores do The New York Times em um contexto de incertezas e sensibilidades. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos reagiu à reportagem do USA Today, afirmando que não especularia sobre cenários hipotéticos e que as Forças Armadas antecipam várias contingências e permanecem preparadas para executar todas as ordens do presidente. As tensões entre Cuba e os Estados Unidos, que se intensificaram em janeiro, aumentaram novamente esta semana, quando o ministro cubano do exterior, Bruno Rodrigues, então acusou Washington de intimidar os países que tentam realizar negócios com a ilha e defendeu o direito da nação caribenha de importar combustível. O direito continua, né? Desde que eles tenham dinheiro para isso, né? Agora eles não estavam pagando com dinheiro, eles estavam pagando com serviços, né? Trump intensificou a pressão contra o governo do presidente, né? Vamos usar a palavra ditador, né? Miguel Díaz-Canel, ao bloquear os carregamentos de petróleo bruto venezuelano desde a prisão do presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro. O bloqueio petrolífero
petrolífero, né, imposto pelos Estados Unidos nos últimos 3 meses, também exacerbou toda uma crise estrutural que a ilha vem sofrendo há pelo menos 6 anos, muito mais, né? A economia do país contraiu 15% entre 2020 e 2025. Eu acho que é muito maior depois da pandemia para cá, mas eles vão estar sempre defendendo esse regime, né? A mídia, eu digo a mídia. Então tá aí. Volto a dizer para vocês, onde há fumaça, há fogo. Então, se vazou essa informação, não adianta também os americanos agora, vamos negar tudo. Pode negar, né? É aquilo, eu acredito que é aquilo que eu falei para vocês no começo do áudio. Alguém vaza propositadamente, né? Depois vem um outro e nega também propositadamente. Para a informação vazada servir de último aviso, um aviso oficioso ou extraoficial para o regime, né? Olha, limpem o imóvel aí, esvazie o imóvel porque venceu o contrato. É mais ou menos isso, vocês entenderam? Esvazia o imóvel, o inquilino tem que sair do imóvel agora, né? É mais ou menos isso aí que deve estar acontecendo com essa informação. Agora, isso é um jogo de xadrez que não envolve só Cuba, né? Envolve toda a América Latina, né? Lembrem-se, eu disse para todos aqui, a minha percepção aqui, ela me disse que o Donald Trump quer casa arrumada para 4 de julho. É uma festa gigantesca, né, que pode impulsionar mais 4 anos do Partido Republicano no poder. Um 4 de julho de 250 anos de fundação dos Estados Unidos da América, com tudo em ordem dentro do continente, né? Seria um prêmio. Trump iria fazer um discurso histórico e, para complementar, nessa época, no 4 de julho, todos os olhos do mundo, toda a mídia do mundo vai estar dentro dos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo, né? Então, seria o maior dos eventos para o Donald Trump. É por isso que ele está preparando essa grande festa. Tem que limpar a casa para o baile, para o grande baile, né, de 4 de julho. E é o que o Trump está fazendo, limpando a casa, né? O jogo está sendo jogado dessa maneira. É um jogo um pouco mais lento, um jogo de xadrez, mas o resultado ou os resultados precisam aparecer até 4 de julho, que é mais ou menos quando vence ali aqueles 100 dias, né, que eu disse para vocês ali. Em 100 dias a coisa iria mudar muito no mundo. E já está mudando. Quer dizer que o poderoso, né, vamos colocar essa palavra entre aspas, o poderoso regime iraniano agora resolveu apitar, né, decidiu aí, pelo menos é o que está dizendo, né, decidiu reabrir o estreito, né, vão negociar agora, porque o bloqueio norte-americano realmente sufocou a economia iraniana por 3 dias, eles não querem passar isso aí por muito tempo, não podem, né, estão vivendo momentos terríveis ali, sendo atacados diariamente, né, então resolveram abrir o estreito, né, e vão negociar esse final de semana novamente lá em Islamabad, no Paquistão. Vamos ver o que o Trump vem dizer, né, o que ele vai dizer. Tudo que está sendo dito ali pelo Trump eu estou postando lá nos nossos grupos do Telegram, que eu sempre digo que é interessante o pessoal acompanhar, né? Ali está online real time, enquanto o nosso canal aqui do YouTube ele vem diariamente só fazer análise, né? Então é isso aí, vamos torcer, a coisa tá seguindo, né? No Brasil aconteceu isso que eu disse para vocês, é um jogo de xadrez, a Non joga uma pedra, a Nova vai lá e move uma pedra mais poderosa, né? Eu diria para vocês que se a Non mexe um cavalo, uma torre, a Nova vai lá e mexe uma rainha, né? O caso aí dessa operação envolvendo aí os MCs, a Choquei, é uma rainha, né? Contra o oponente que está lá do outro lado, né? Enquanto essa história aí do Flávio Bolsonaro pode ser um cavalo, né? Quem joga xadrez entende o tamanho do drama todo, do que eu estou querendo dizer aqui, né? Então, é isso aí. Vamos aguardar então agora, o foco vai ser América Latina, resolvendo o problema lá no Irã, né? Ao que parece então esticou um pouco, porque o Trump tinha falado em 5 semanas, né, de guerra, já estamos aí na 6ª semana, é a 6ª semana, né, indo para a 7ª semana, né, amanhã vai entrar na 7ª semana,
2 semanas já de exacerbação dessa guerra, do que o Trump havia prometido, e se de repente fecharem um acordo, né, nesse encontro do fim de semana, a coisa se resume então mesmo a apenas 7 semanas, resolve-se a situação. Aí o Trump vai focar novamente aqui no nosso continente, vai voltar para aquela história da guerra comercial contra a China e etc., né? Coisa que ele teve que largar depois de todas essas operações aí contra o regime iraniano, né? Isso não descarta a possibilidade de que num futuro próximo o Irã rompa com os acordos e volte, né, de maneira escondida a enriquecer urânio. Vocês lembram que em junho do ano passado teve aquela operação Martelo da Meia-Noite, os B-2 americanos jogaram as bombas lá, se não me engano, em Isfahan, né, lá naquela usina que enriquecia urânio e tal, e não bastou, né? No início do ano já teve que, de novo, né, todo aquele movimento do povo lá no Irã, orquestrado pelo Mossad, para tentar mudar, porque os israelenses descobriram que eles continuavam enriquecendo urânio, né? Então, talvez, né, não está descartada a possibilidade da guerra acabar nesse momento, né? Ela dá um tempo nesse momento. Vamos utilizar melhor essa expressão, ela parar nesse momento e logo mais ali na frente as coisas continuarem, né? Tudo é imprevisível, ainda mais se tratando desse regime iraniano, que embora esteja mais fraco, né? Porque, como todos que nos acompanham aqui sabem, a maior parte da cabeça de comando foi dizimada, né? E quando alguns são dizimados, outros menos radicais vão assumindo a posição, mas ainda continua um certo radicalismo. Então a gente não pode prever se acabou em caráter definitivo ou se vai continuar logo ali na frente, que é o que eu acredito, né? Em caráter definitivo não vai acabar. Em algum momento os iranianos vão dar para trás no acordo, a hora em que a economia talvez recuperar um pouquinho, eles reconstruírem um pouquinho o país, eles vão, opa, chegou a hora, vamos romper o acordo, pode ser ainda esse ano, pode ser daqui a 2 anos, pode ser quando o Trump saia do poder, em algum momento eles vão romper, né? É o que a gente imagina aqui, o que eu imagino aqui no canal. Mas o mais importante é que agora o Donald Trump vai voltar toda a sua atenção para o nosso continente, para tentar resolver então esses problemas. E não dá para você derrubar o socialismo na América Latina sem você atingir o coração desse regime, né? A parte espiritual, a cabeça, o cérebro e o coração, vamos melhor dizendo, desse regime, que é a ilha de Cuba, né? A fracassada ilha de Cuba, né? Vamos torcer, vamos, né? Eu espero, faço votos que seja realidade, né? E vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. Bom, quero agradecer imensamente todo esse pessoal que colabora com o nosso canal. Muito obrigado. Por favor, ajude o nosso canal. A gente depende muito da sua colaboração financeira para o trabalho poder seguir aqui diariamente, né? Isso é um trabalho que envolve 3 pessoas aqui. Todo mundo paga as contas daqui, porque isso aqui demanda um tempo muito grande de trabalho, né? Então, por favor, ajude esse nosso canal, colabore com qualquer valor. Eu sempre estou postando aí um número de conta no Bradesco, que é a chave do Pix. E eu agradeço imensamente a todos que puderem fazê-lo. Gente, um grande abraço, muito obrigado, um excelente final de semana para todos, né? Eu volto amanhã. Acompanhem esse canal todos os dias, né? Os áudios são curtinhos, de 20 a 25 minutos, né? Não passa de meia hora, mas com certeza vai enriquecer as informações para você montar aí o seu quebra-cabeças de toda a situação e até, por que não, né, tomar melhores decisões aí na sua vida pessoal, usando todas essas informações. Gente, um grande abraço, muito obrigado, até amanhã, valeu, tchau! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.